Senhor, eu te convido a entrar no meu jardim. Passeia pelas flores que o teu amor plantou. Divino jardineiro, ó, vem para ficar, encher do teu perfume meu coração em flor. Senhor, eu te convido a entrar no meu jardim. Passeia pelas flores que o teu amor plantou. Divino jardineiro, ó, vem para ficar, encher do teu perfume meu coração em flor. Senhor, eu te convido a entrar no meu jardim. Passeia pelas flores que o teu amor plantou. Divino jardineiro, ó, vem para ficar, encher do teu perfume meu coração em flor. Senhor, eu te convido a entrar no meu jardim. Passeia pelas flores que o teu amor plantou. Divino jardineiro, ó, vem para ficar, encher do teu perfume meu coração em flor. Bom dia, Senhor, eu te convido a entrar no meu jardim. Passeia pelas flores que o teu amor plantou. Divino jardineiro, ó, vem para ficar, encher do teu perfume meu coração em flor. Com esta oração, o Centro Loyola de Fé, Cultura e Espiritualidade de Goiânia inicia a manhã de oração do mês de novembro, dando as boas-vindas a todos e todas. Damos também as boas-vindas ao Padre Álvaro Negromonte, superior do Núcleo Apostólico e assistente eclesiástico do Centro Loyola de Belo Horizonte. Será ele que irá orientar nossa oração. Obrigada, Padre Álvaro, por sua disponibilidade de nos ajudar nesta manhã. Seja muito bem-vindo. A manhã de oração é um momento especial no qual buscamos silenciar nosso interior para um encontro amoroso com o Pai. Após a fala do Padre Álvaro, procuremos um lugar tranquilo, silencioso, onde possamos calmamente deixar que o Divino Jardineiro passeie por nosso jardim interior, enchendo nosso coração com seu perfume de amor. Tenhamos todos uma ótima manhã de oração. A pedra que os construtores quiseram rejeitar, tornou-se para o reino a pedra angular, a pedra
Eu não consegui ver, lendo, né? Eu não consegui ver o cenário. Mas ficou bonito. Ao viajar esta minha Não, eu não consegui ver o efeito que estava no proprietário, a pedra que os construtores quiseram rejeitar, tornou-se para o reino a pedra angular. A colheita empregados no receberem os frutos colheitos, vinhateiros em quem confiou, os abrivem tornando excluídos a pedra que os construtores quiseram rejeitar. Tornou-se para o reino a pedra angular. Proprietário decide mandar empregados a mais que os primeiros, muito mal nos começam a tratar, os malvados e maus vinhateiros, a pedra que os construtores quiseram rejeitar, tornou-se para o reino a pedra angular. Finalmente seu filho enviou, logo pensam em vão agradar, nossa herança nós vamos matar. É o herdeiro que ele mandou, a pedra que os construtores quiseram rejeitar, tornou-se para o reino a pedra angular. Essa história Jesus quis contar, esta já para, esta vinha o Senhor vai tirar, desses homens que eleitos se achavam, a pedra que os construtores quiseram rejeitar, tornou-se para o reino a pedra angular, a pedra que os construtores quiseram rejeitar, tornou-se para o reino a pedra angular. Padre Álvaro, é com o senhor. Obrigado, Denise. Neste momento, nós vamos compartilhar a tela com todos os que conosco fazem esta manhã de oração. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs que estamos juntos nessa manhã, pela graça de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos dá a alegria de podermos meditar neste momento a parábola, que é um gênero literário que traz dentro de si toda uma simbologia, todo um cuidado, como uma forma de oferecer àqueles que têm uma maior proximidade com o Senhor, ou que desejam essa maior proximidade com o Senhor, uma nova compreensão de si mesmo, do outro, de Deus, do mundo. A parábola ela é grande.
ela realmente é aberta. Ela permite ao ouvinte uma qualidade de criatividade, uma qualidade mesmo de imaginação. E a partir dali, por ele já ter na sua própria história vários elementos, várias estruturas que compõem a sua narrativa, eles escutam o ouvinte, né, que se aproxima de uma parábola, é muito maior a sua capacidade de poder se abrir e fazer diferente no mundo. Então, para começarmos esta manhã de oração, creio que temos que começar visitando o nosso fundador, Santo Inácio de Loyola, quando nos apresenta nos exercícios espirituais que nós precisamos começar com ânimo e liberdade. Então, toda a equipe do Centro Loyola de Goiânia, que me acolhe nessa manhã, e todas as pessoas que também nos acompanham por meio do YouTube, vamos pedir essa graça de cuidar dessa vinha do Senhor. Há um plantio enorme que esse jardineiro construiu para que nós possamos trabalhar e nesse cuidado e entrar com ânimo e com liberdade. Eu diria que como subtema dessa manhã de hoje é a urgência que temos de responder com bons frutos ao chamado do Senhor. O Senhor nos chama para que nós possamos juntos, como igreja, e cada um em particular, responder realmente com bons frutos. O texto que usaremos como base de hoje é o texto de Mateus, do capítulo 21. E nós vamos, então, entrar um pouco na dinâmica desse texto. Vejamos. Qual é o contexto que Mateus está? O que acontece naquele tempo em Jerusalém, quando Jesus ali se encontra? São duas coisas que nós vamos ver juntos. Primeiro, qual é o contexto social e político, né? O político-social. E depois, sobre o próprio texto, quando o texto é proposto por Mateus. Vejamos, então, o contexto político-social. Como acontece? Sabem vocês que naquele tempo do século I havia uma pluralidade, né? Era um ambiente plural, muito parecido com o que a gente tem hoje. Um ambiente múltiplo, com várias pessoas, modos de pensar, de agir. Então, nós vamos encontrar alguns grupos. O primeiro grupo é o grupo dos saduceus. Estes estavam ligados ao sacerdócio, ao templo. Eles viviam no templo, eram homens. E aí estarão, junto com esses, os sacerdotes. Vocês sabem, eles eram a elite daquele contexto em que o livro foi escrito. Eles viviam em volta do templo. Eles não admitiam outra forma de interpretação da lei. Eles ainda eram a favor dos romanos. Porque isso, claro, os mantinha, permitia com que eles agissem desta forma. O segundo grupo é com esse, então, que hoje esses nós vamos dialogar, saduceus, fariseus e escribas. Os fariseus, eu diria que era o grupo dos leigos. Dos leigos, que não eram sacerdotes, mas eram observantes estritos da lei. Isso era importante, eles conheciam a lei e eles eram como que vigilantes dessa lei. Parece um pouco também com o que encontramos hoje. O terceiro grupo é o grupo dos escribas. Eram aqueles homens que eram estudiosos da lei. E aí a gente encontra os chamados anciãos do povo, doutores da lei, estão neste grupo. São outras formas. Então eram estudiosos. Então eles são sempre muito ligados aos fariseus, porque eles procuravam compreender a lei mosaica, com toda a sua importância, com tudo, mas o modo de interpretação que eles davam, os fariseus, por sua vez,
aplicavam e viviam e cobravam do povo. Enquanto isso, os saduceus, que eram os sacerdotes, a elite, esses aí se encontravam como que seguros. Olha que situação. Ainda nós temos o grupo dos essênios, que eram aqueles que também, como os fariseus, conheciam bem a lei, eram normalmente também formados de grupos de leigos, não eram sacerdotes. Então e estes decidiram formar grupos separados. Então nós conhecíamos pouco dos essênios, passamos a conhecer um pouco mais depois das descobertas de Qumran, nos anos 90. Então, com as descobertas daqueles manuscritos, então a gente aprendeu e conheceu um pouco mais esse grupo, um grupo mais isolado, mas que ali estava. Ainda existe um outro grupo, o quinto grupo, que é o grupo dos zelotas. Esses, como os essênios, não suportavam os romanos. Esses, por sua vez, como os escribas e fariseus conheciam um pouco a lei, porém esses achavam que o reino tinha que vir à força. Então, poderiam fazer uso de violência contra o opressor. Esses eram os zelotas. E neste contexto todo, vocês imaginem que ainda temos as comunidades cristãs. Então, estavam em torno de que temas? Temas do templo, do sacerdócio, da interpretação da lei mosaica e dessa presença impositiva do poder romano. Então, aí está esse contexto. Agora, por que a Palestina, lá naquele cantinho, meu Deus, causava preocupação a Roma? Por conta disso. Porque havia um desejo de independência, um desejo de diferença. Então, todas as vezes que causava... estão querendo separar, estão querendo uma autonomia, então isso causava estranhamento aos ouvidos romanos, não? Então, Roma investiu muito naquela região. Investiu muito, muito dinheiro, muito exército, muito. Por que isso? Porque se alcançasse esse desenvolvimento cultural e econômico, estaria a favor do governo de Roma. Mas tudo isso era contrário ao projeto do Reino de Deus apresentado por Jesus Cristo. Então, nesse contexto social e político que nós vamos rezar hoje, ocorrem fortes tensões entre romanos e judeus. Houve, inclusive, guerra judaica nesse tempo. E, por sua vez, os judeus que perseguiam duramente aos cristãos nesse final do século I. Então, nós estamos nesse contexto em que Mateus está aí, vivendo e tem que dar uma resposta à sua comunidade. A pergunta é, e Mateus, como agiu? Não? Que contexto ele foi escrever o seu? Então, vejamos o seguinte. O propósito principal de Mateus, o desejo dele era ajudar a comunidade a superar a perseguição e viver a fé. Então, estes são dois grandes propósitos. Pensarmos como vamos e como devemos ajudar a superar essa perseguição, a compreender essa perseguição. Então, o Evangelho de hoje vai nos ajudar muito a entender essa dinâmica e, ao mesmo tempo, viver uma fé genuína. Não uma fé movida pelo amor próprio, pelo querer próprio, interesse próprio. Mateus, ele é ao mesmo tempo realista, porque ele diz que nós precisamos dar frutos, então necessita obra. Necessita realmente trabalhar pelo reino. E, ao mesmo tempo, ele tem uma característica muito própria como conciliador entre os perseguidores e os perseguidos. Então, vejam que não é uma atitude zelota, uma atitude de que tem que ser à força. Pelo contrário, ele orienta para que rezemos pelos inimigos, para que perdoemos 70 vezes 7. Então, várias coisas ele vai trazer na estrutura do seu evangelho que mostra a necessidade de permanecer nesta atitude de conciliação. Então, é algo que também nesse tempo, eu diria privilegiado de pandemia que nós estamos tendo, né? Um tempo difícil, como vamos, como igreja, como Centro Loyola, como leigos e leigas, como religiosos, como sacerdotes, como pessoas de boa vontade, como vamos responder? Né? Não será pelo conflito que isso vai estar certo? Então, esse cuidado, Mateus vai nos apresentar. Então, como vocês veem, ele escreveu esse texto em grego, né? Antes acreditava que esse texto tinha sido escrito em hebraico, depois traduziu para o grego. Não se trata disso.
Os estudos mostram que o texto de Mateus realmente foi escrito em grego, como todos os outros do Novo Testamento, que, por sua vez, com uma nuance diferente, ou seja, o modo de pensar é o modo judaico. Isso é muito interessante. O modo de escrever é o modo judaico. Então, possivelmente, um judeu do final do século I, né, que consegue conciliar todas as histórias e narrativas presentes na comunidade, pensa como articular esse conjunto de narrativas e oferecer à sua comunidade, e que, impressionante como foi bem aceita a sua proposta de catequese, de aprofundamento, de aproximação da pessoa de Jesus Cristo. Então, é um livro de grande referência e muito reverenciado pelas primeiras comunidades cristãs. Então, daí esse cuidado, essa alegria que a gente tem, que não podemos afirmar que se trata do Levi, do Mateus, aquele que Jesus chamou de cobrador de impostos. Não podemos afirmar que tenha sido aquele, mas atribuir a um outro autor do final do século I o livro de Mateus como pseudepigrafia, isso garante que a comunidade realmente se sinta confortável. Tem um texto muito bem escrito, um dos maiores, né, do Novo Testamento, e que vai nos ajudar nessa manhã. A quem Mateus se dirige? Aos líderes. Nesse contexto que a gente está, no capítulo 21, ele está se dirigindo aos líderes, insistindo com o projeto de vida do reino. Então, por isso, não se trata de um discurso do tipo ao povo, aberto, não. Esse momento do capítulo 21 que a gente vai rezar hoje, se trata de um discurso aos líderes. Então, como são as atitudes dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, né? Como esses homens agem? E onde Jesus está quando ele vai nos falar hoje? Ele está no templo de Jerusalém. E ali ele ensina como mestre. Então, essa maestria de Jesus, de saber, de colocar essa pedagogia, né, que Mateus coloca nesse modo, apresenta Jesus, isso é muito bonito. Então, nós vamos entrar nesse contexto histórico e teológico, eu diria, nesse sentido. Para nos ajudar um pouquinho mais e não causar tanta confusão na cabeça da gente, vocês vejam que este episódio que a gente vai ler, ou seja, essa perícope, ou a história dos que alugam a vinha e que são assassinos, né, dos vinhateiros assassinos, essa história ela vai estar presente nesses 3 evangelhos sinóticos. Está presente em Mateus, em Marcos e em Lucas. Só que tem nuances diferentes. Eu não gostaria de destacar todas, mas algumas. O primeiro trata-se de São Mateus, o que está na parte de cima que vocês conseguem ver em suas telas. São Mateus, ele fala aos 3 grupos. Ele fala aos sacerdotes, os saduceus, ele fala aos doutores da lei, os escribas, e fala àqueles leigos observantes, que são os fariseus. Enquanto que o do meio se trata de São Marcos, ele fala aos saduceus e os escribas. Neste grupo não estão os fariseus. Da mesma maneira acontece com São Lucas. Ele fala aos saduceus e os escribas, aqueles que estudam a lei e interpretam e aqueles que vivem no templo. Então, vocês vejam que há uma diferença. Mateus, ele inclui nesse episódio, nesta narrativa do templo, ele inclui a presença dos fariseus. Então, tem essa diferença. Outro ponto que a gente vai se encantar, né, com Mateus no texto de hoje, é admirar que ele diz, um homem que era o dono da casa. Olha que expressão bonita. É o pai que é o dono da casa. Então, acho que isso nos ajuda a entrar em comunhão com esse cuidado com a casa comum, né? O dono da casa. E Mateus, já que está, lembrem-se que ajudando a comunidade a viver a fé num tempo de perseguição. Então, Mateus diz que o dono da casa enviou grupos. Ele enviou servos. Enviou tantos primeiro, depois outro grupo. Então, isso nos dá uma consciência também eclesial assim grande, de sabermos que estamos sendo enviados e enviadas em missão como comunidade, como família, como igreja do Brasil. Então, esse cuidado, esse zelo que a gente vai buscar. E, por fim,
o dono da casa envia o herdeiro. Todos querem a herança. Enquanto que o do meio se trata de Marcos, ele diz um homem, ele não usa a expressão dono da casa. E diz que ele envia um servo de cada vez. E, por fim, envia o herdeiro. Enquanto que Lucas, que é o terceiro quadrinho, Lucas nos diz que algum homem, ele não fecha. Ele diz algum homem envia um servo e, por fim, o seu herdeiro. Então, essa é a segunda nuance que a gente gostaria de destacar aqui. E a terceira, que é o evangelho que a gente vai tratar, é o evangelho de Mateus. É muito bonita porque Mateus coloca que os frutos serão resposta à confiança do dono. Então, produzirmos frutos é uma resposta à confiança que o dono da vinha teve em nós. Em Marcos é interessante que diz que os saduceus e escribas saíram de fininho. Eles não enfrentaram Jesus. Enquanto que Lucas, ele fala do filho querido. Eu vou enviar meu herdeiro, meu filho querido. Vocês lembram que é uma expressão muito própria de São Lucas, quando, no início lá do batismo, ele vai mencionar e diz que Jesus, tu és o meu filho querido, em que eu coloco todo o meu beneplácito, toda a minha esperança, toda a minha alegria. Então, essa expressão do filho querido é própria de Lucas. Então, vocês vejam que nesse contexto, fazendo uma breve comparação entre os três evangelistas. Então, estamos em Mateus, também é possível encontrar a mesma narrativa com diferenças e com coisas semelhantes em Marcos e em Lucas. Espero que esteja sendo agradável a todos. Então, nós vamos agora nos preparar para rezar. Nós vamos seguir primeiro as setinhas azuis do nosso gráfico, que já vai ser projetado, então, para vocês. Gostaria de lembrar o seguinte, vocês precisam ter também cientes o seguinte, que naquela época que Mateus escreve, aquela região das montanhas da Galileia ali, os latifundiários estrangeiros, gente, era comum demais. Eles iam, compravam as terras, construíam o lagar, que é aquela coisa para pisar as uvas depois de pronta, fazia toda aquela cerca em volta para proteger a vinha, construía uma torre para o vigilante para evitar que animais e pessoas pudessem saquear, e alugavam aos agricultores da região. Isso era comum. Eles se sentiam explorados. Eu vi algo parecido no Paraguai, que pessoas de várias nacionalidades, inclusive brasileiros, compram terrenos, compram sítios, plantam soja até na soleira da porta, é capaz de tirar até o telhado da casa para plantar soja dentro. E pagam um salário injusto a muitos agricultores paraguaios. Outra coisa que também a gente precisa levar em consideração é que, se por acaso aquele estrangeiro morresse e não tivesse filhos, a herança ficaria para aquele que primeiro contratou a terra dele. Então, vocês vejam que existia, isso era um absurdo matar o filho, mas era algo que estava na norma. Dizia, se ele morreu e não deixou herdeiro, eles ficarão com a herança. Então, quem escutava essa história já conhecia, sentia dor por isso. Sentia dor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos nos preparar mais uma vez, não é? Como tão bem nos foi colocada pela equipe, passos para rezar. Vamos seguir primeiro quadrante que diz, eu vou me situar em minha casa, onde eu estou agora, e vou ver se é possível um lugarzinho onde eu possa sentar, tranquilizar, respirar devagar, e sabendo que estou na presença de Deus, que Ele está sempre comigo, Santo Inácio diz, faça uma reverência.
se coloque com todo carinho, com toda generosidade. Depois que estiver tranquila, tranquilo, já com a minha Bíblia, com o meu caderninho, a minha caneta por perto, eu vou pedir uma graça. Veja que eu estou conseguindo a seta azul. Eu peço a graça. Senhor, eu quero que me digas os frutos que queres que eu dê. Porque tu queres cuidar da vinha. Eu quero saber o que esperas desta vinha que sou eu e desta vinha que é o mundo. E aí, de forma tranquila, eu vou usar a minha imaginação e vou imaginar uma vinha bonita. Hein? Eu vejo essa vinha, pessoas trabalhando, eu vejo. E aí pego o texto de Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 46. Eu vou ler uma vez, duas vezes, já conhecendo o contexto, a história, que se trata de Jesus conversando com aqueles 3 grupos. Eu deixo depois aquilo que eu li, aquilo que eu meditei, assentar no meu coração. Uma ou duas vezes eu leio devagar, respirando, e pergunto: que palavra ou frase me ficou mais forte? O que me ficou mais forte? E eu vou imaginar essa cena, Jesus no templo, tendo ali presente fariseus, saduceus, escribas. E eu vou seguindo Jesus para escutá-lo falar. Ver, escutar o que as pessoas falam, o que elas sentem. E vou entrar nesta oração. Depois chegado perto das 10 horas, mais ou menos, da manhã, é tempo de eu agradecer ao Senhor por tudo que eu vivi nesta oração. E vou seguir agora as setas vermelhas. Vou fazer a minha revisão da oração. Eu vejo que palavra foi aquela, se eu mesmo quis seguir o Senhor, ou se durante a oração eu fiquei preocupado com alguma coisa, se algo me tirou, eu anoto, não faz julgamento. Eu anoto qual foi a palavra ou a frase que mais me chamou a atenção, só agora, na revisão. Depois eu vou olhar o fruto. Eu pedi ao Senhor que me mostrasse os frutos. Vejo o que é que ele me pediu na oração. O que é que ele falou para mim, para as pessoas que parece que me abriram os olhos. Vejo quais foram os frutos. Será que ele me deu essa graça que eu pedi? Sempre pergunto. Se eu alcancei, vejo que a minha vinha, que sou eu, a vinha que é o mundo, que exige cuidado, não é? Ai, que alegria. Então, mais uma vez, eu faço reverência a esse Senhor. Eu agradeço a Ele por esse tempo de oração. Agradeço a todos os santos que hoje, nesse dia dedicado a eles, intercederam por mim, pela minha família, pela minha comunidade. E eu retorno para este lugar, que vai ser novamente conosco aqui, às 10h15, com a equipe do Centro Loyola de Goiânia, que nos acolhe hoje. Então, é um caminho de ida, o caminho de volta. Vou para o lugar, faço a reverência, me situo. Peço a graça de dar frutos e vejo a minha vinha. Pego o texto de Mateus, leio uma ou duas vezes. Depois vejo qual palavra ou frase mais me chamou a atenção e entro na cena. Vou seguindo o Senhor. Sem pressa de adiante, tranquilo. Terminado, mais ou menos 10 da manhã, eu faço a revisão da minha oração. Isso é muito importante. E vejo como eu segui o Senhor.
Como foi a minha oração? Que palavra, que fruto alcancei? Como eu estou agora? Faço reverência e volto a este lugar aqui na plataforma do YouTube, junto com a equipe da formação. Então vejam esses destaques, né? Olhem a vinha. Olhe que esse destino do povo novo, esse povo que vai ser convidado para trabalhar na vinha do Senhor, está ligado ao destino do filho. O filho veio, o herdeiro veio, foi assassinado. Isso deu a este povo a possibilidade de trabalhar na vinha do Senhor. Esse povo somos nós. Isso tem cheiro, tem gosto de Eucaristia, tem gosto de oração. Então, vejam, peçam esse desejo de dar frutos em fidelidade. Em fidelidade. Frutos de gosto, de estar juntos com Jesus. E vejam que aquela pedra escolhida por Deus, que foi rejeitada pelos pedreiros, como tão bem nos cantou, né? Nós tivemos belíssimamente escutando a Roseli e o Zeferino, tão bonito. Então Deus escolheu aquela pedra que era rejeitada. Mas essa pedra, ela esmaga o nosso pecado. Então vejam que para aqueles e aquelas que desejam viver num projeto de não vida, um projeto de destruição do meio ambiente, de esmagamento dos outros, de descuido com os pobres, essa pedra realmente esmaga. Mas aqueles e aquelas batizados que são chamados a dar frutos em fidelidade, dentro da fidelidade, essa pedra escolhida também esmaga os nossos pecados, nos perdoa, redime, essa é a expressão, redime, para a remissão dos nossos pecados. Então vejam como tem sido, né, na sua revisão, tente ver como está a sua vinha, tanto na vida pessoal, como na igreja que você comunga, participa, como no aspecto da política. Estamos agora prestes a termos eleições. Não podemos ser bobos. Não podemos agir como os saduceus, como os fariseus, como os escribas, como os zelotas, como os essênios, fugir. Não podemos. Como é a minha resposta nesse cuidado com a casa comum, no meu dia a dia, em casa, com a família, hein? E por último, como é a minha vivência, porque fratelli tutti, como diz o Papa Francisco, na vivência com meus irmãos e irmãs, nesta comunhão, nessa amizade social e nessa comunhão universal, nessa fraternidade que nos une a todos. Então, no silêncio, na tranquilidade, eu desejo a todos e todas boa oração e eu deixo aqui de compartilhar e passo então para a equipe do Centro Loyola de Goiânia, que nos acolhe hoje com todo carinho.
Padre Álvaro, o senhor gostaria de colocar alguma coisa antes de começar a partilha? As partilhas, enquanto o pessoal está... Só retomar um pouco essa alegria da pedra que nos escolheu, né? Eu acho que eu gostaria de partilhar uma tela rapidinho, onde eu consegui uma gravura dessa pedra angular, para que as pessoas pudessem entender um pouquinho melhor, e a partir daí a gente iniciar. Já tem algumas partilhas aqui pelo YouTube, né? Eu estou acompanhando também aqui no celular, e eu consigo ver também na tela do computador pelo Zoom. Bom dia a todos mais uma vez, né? Nos reencontramos aqui nesse momento bonito para nos escutarmos. E eu gostaria de destacar aqui com vocês essa foto em que a gente tem um arco de pedra, e esta pedra que está aqui no meio do arco, esta é a pedra dita a pedra angular. Então, todos os arcos de pedra que nós virmos daqui para diante, a gente vai sempre lembrar. Essa pedra aqui é ela que sustenta todas as outras. O arco, a passarela em cima, tudo.
A própria estrutura do templo só pode se sustentar se tiver realmente essa pedra angular. E aqui está a ideia de que foi esta pedra, né? O próprio Cristo que se identifica como esta pedra que sustenta a humanidade, desde Adão até ele, e dele até a eternidade, todos os que nasceram. Então, essa reconfiguração, essa chegada do fim dos tempos, né? Então, quando diz chegada à plenitude dos tempos, Deus se encarnou entre nós. E aí está, para que a gente pudesse voltar e perceber que se alguém vai andando e tropeça nessa pedra, se for de vidro, de barro, de argila, realmente se desmorona, se quebra. Mas nessa quebra que o Senhor vem ao nosso encontro, que nos refaz. Agora, se alguém vai passando debaixo do arco, imagina se essa pedra cai, né? Por causa do orgulho muito alto, muito. E aí o que é que acontece? Pode realmente sofrer com essa pedra que cai sobre, porque ela nos questiona, pensando que muitas vezes éramos tão fortes e éramos tão fracos. E às vezes, assumindo o nosso limite, a nossa fraqueza, nosso Senhor vai nos reconstituindo, nos configurando no batismo. Então, era essa tela que eu gostaria de iniciar esse momento de partilha com vocês, porque realmente a mim me tocou muito essa questão da pedra, daqueles que quebram, mas daqueles também que se esmagam. Então, nessa dinâmica de vida, eu passo então para a equipe, para que a equipe possa nos ajudar nessa partilha. Muito obrigado. Um abraço. Essa pedra angular, muitas vezes na nossa vida, ela é substituída. Ela é substituída pelos próprios desejos, pelos próprios interesses, e com isso não temos como passar debaixo dela, ou seja, não temos como ir ao encontro do reino, porque se tentarmos passar por ela, como o Padre Álvaro falou, ela desmorona. Ela desmorona toda a nossa vida. E isso me remete um pouco àquela construção da casa. Se ela é construída sobre a areia, ela também desmorona. Então, se deixamos desmoronar esta pedra e as pedras que estão em volta, nós não temos saída. Nós ficamos impossibilitados de continuar o caminho rumo ao reino. Mas eu gostaria de falar o seguinte, que essa pedra angular, ela é a estrutura, ela é a base de toda a construção. E a nossa vida é uma construção. Ou seja, como diz Santo Inácio, que o ser humano é criado, ou seja, nós somos num contínuo processo de construção. Nós temos que cuidar dessa pedra. E essa pedra, para nós, é Jesus o Cristo. Ou seja, estar no seu segmento, nos seus ensinamentos, nas suas palavras, quer dizer, que isso seja realmente a nossa pedra. Como a Cidinha falou, muitas vezes a gente descuida da pedra, ou troca o material da pedra, quer dizer, alguma outra coisa, e a gente desmorona. Mas esse desmoronamento a gente não pode se esclarecer desse desmoronamento, porque ele lá em cima está nos apoiando e a pedra ele continua nos oferecendo. Então, é segurar essa pedra. E assim que eu tiver alguma partilha aqui, eu peço a palavra de novo. Pode ser? Eu gostaria de partilhar, pode ser agora? Sim. Pode sim, Roseli.
A internet da Cidinha caiu, depois a das Dores assume aí a partilha. Então, eu queria destacar três pontos que ficaram bem fortes na minha oração. Primeiro foi o cuidado de Deus, o cuidado desse pai, desse dono dessa vinha, de preparar, de cercar, de fazer um lagar. Então, assim, é muito cuidado. É um trato, assim, muito amoroso. E, além desse cuidado, a insistência, a persistência de mandar um grupo, depois manda outro grupo maior, depois manda o próprio filho, tentando resgatar, assim, cada um, que ninguém se perca, né? Então, isso, assim, me tocou fundo. Mais uma vez, mais um texto, mais uma oração, que o amor e a generosidade, o cuidado de Deus está presente, está escancarado assim, para a gente enxergar, escutar, ver. Então, esse primeiro ponto, desse amor, desse cuidado, dessa insistência, de sempre buscar, de não desanimar. Depois, nesse grupo dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei, dos conhecedores da situação, um grupo ardiloso, mesmo sabendo disso, porque depois eles respondem isso para Jesus, assim, o que é que vai fazer, né? Porque eles tinham conhecimento, mas é um grupo ardiloso que não quer perder o poder, que não quer perder o prestígio e que tenta, de toda forma, manipular, mentir, cegar a multidão. E o último grupo que também me chama a atenção é essa multidão. Essa multidão que vai como a Maria vai com as outras, que não tem um discernimento, que não tem, que fica cega diante dessas promessas, dessas mentiras, dessa manipulação. E aí trago para o contexto de hoje que esses grupos continuam acontecendo, que a multidão está aí, e que esse grupo desses manipuladores também está aí, mas que o Pai, o Deus, está aí também, está conosco. E aí a graça que eu pedi na minha oração foi essa. Que eu não seja nem do grupo desses manipuladores, mas também que eu não fique na multidão cega, na multidão apática, na multidão passiva. Que hoje, nessa festa dos santos e santas de Deus, que Ele me dê a graça de construir essa santidade aqui. Começar a ser santa aqui. Fazer aqui agora esse reino dele acontecer. Então, que Ele me dê essa graça de agir e de escutar o seu chamado insistente e cuidadoso no trato com as pessoas, com a natureza, com a casa comum. É isso. Desculpa. Padre Álvaro, o senhor quer comentar ou quer que eu traga outras partilhas? Tem muitas no YouTube. O senhor está sem o microfone. Eu gostaria que você desse continuidade das dores, trazendo outras partilhas que estão no YouTube. O Espírito está nos formando, hein?
Muito, muito. É muito consolador ouvir aqui as partilhas que estão no YouTube. O Átila Lopes, não sei, ele não se identificou. Então, ele traz o seguinte: nesses tempos de pandemia, percebo que as posses não confortam o nosso vazio existencial. Mais do que nunca, mais do que antes, já pôde ser visto de forma teórica, filosófica, o ter não substitui o ser. E a Maria Francisca de Souza, ela disse que foi apelo para que o povo tenha entendimento. Para ela foi um momento forte, que ela até se assustou e teve vontade de chorar. E que a imagem dos agressores da vinha é a imagem, para ela ficou como a imagem dos políticos de hoje. A Gina, nossa querida amiga lá do Rio, ela diz que a palavra que a impactou foi: o dono da casa enviou o filho pensando, vão respeitá-lo, e o mataram. Ela diz: eu sou uma vinha, quero ter claro que os frutos são do dono. E que é preciso estar atenta à tentação do apropriar-me dos frutos. E ela terminou com o seguinte colóquio: Senhor, que minha vida remeta à tua bondade para com a humanidade. A Isilda do Centro Loyola, ela trouxe que o pecado da ganância, a ambição, o orgulho, nos distanciam do reino de Deus. Mas ele insiste em sermos verdadeiros e justos, respeitar a liberdade de cada um na missão do reino. O Átila depois continuou: de que adianta hoje ter tudo o que o mundo pode oferecer, mas estar obrigado a conviver apenas consigo mesmo? O Pili Sanz: me tocou o profundo cuidado que o dono da casa tem comigo e com o seu povo. A cerca, o lagar, a torre, a cerca de carinho e a ternura. O Átila: a vinha pertence ao Senhor, e mesmo que expulsemos e matemos o seu filho, banindo Jesus de nossas mentes e nossos corações, isso não muda a realidade que a posse da herança não nos pertence. Posse, esse sentimento que enlouquece as pessoas, que julgam ser donos daquilo que nunca será seu. É o dilema do ter versus o ter. Pio Sanz: os frutos que ele espera é a acolhida, o respeito às diferenças, o cuidado, a confiança e a fidelidade hoje. O Mário Augusto: a imagem que percebo vem à mente é que nosso coração às vezes assemelha-se aos dos agricultores, tornando-nos donos egoístas, donos do que não é nosso, tornando-se assim prisioneiros deste mundo. A Rosângela de Goiânia, Centro Loyola, ela traz que Deus é generoso, propiciou a preparação de tudo para produzirmos frutos. Só quer a parte dele, deu tudo, quer somente sua parte. Que possamos, como Abel, oferecer os melhores frutos a ele. A Luciene Braga de Campinas: o que chamou a sua atenção: entregarão os frutos no tempo oportuno. Que muitas vezes somos ansiosos e vivemos como se o terreno fosse nosso, querendo até destruir o herdeiro. Esperamos os frutos que correspondem aos nossos anseios, mas não ao desejado pelo dono da vinha. Johannes, Centro Loyola:
A pedra que os construtores rejeitaram, esta se tornou a pedra angular. A dona Petronília do Centro Loyola, foram palavras que me tocaram profundamente. Proprietário, vinha e vinhateiros. A Júlia, não tem. Júlia. A Valdina, do Centro Loyola. Fiquei nesta frase: o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produza os frutos do reino. Que ela pediu a graça, que ela tenha muita atenção na sua vinha para produzir frutos de Deus. A Ilse, de Belo Horizonte, na minha oração, meu olhar contemplou os cachos de uva e o parreiral. Deus me chama a olhar que somos oração. É juntos que Deus nos quer, para fazer o vinho do reino e servi-lo a todos. O Gustavo dos Santos Rezende, que é de Goiânia. Questionei com Jesus o clima de tensão entre ele e os fariseus e como administrar essas tensões em minha vida cotidiana com os nossos fariseus. Abraços a todos. E a imagem que me veio na oração foi o Papa Francisco. Não sei porquê, né? Na hora que eu não peguei a Bíblia, eu trouxe o texto para minha oração e me veio o Papa Francisco. Aí eu rezei por ele, né? Rezei pela igreja. Quem sabe o Papa Francisco, na minha oração, apareceu como esse filho que Deus envia nesse momento, né? E que está sendo aí torturado, caluniado, e mesmo assim a palavra produzir frutos, produzir frutos, produzir frutos. E eu também terminei, né, pedindo essa graça que no meu cotidiano eu possa ser essas uvas, né, doces, que possa saciar a sede de tanta gente. E é isso, Padre Alves. O Miguel tem uma partilha aqui da irmã Terezinha, né, Miguel? Deixa ele comentar essas, depois volta. Tá certo. Obrigado, Maria das Dores. Obrigado a todos que partilharam. Né? Algumas pessoas são daqui de Belo Horizonte mesmo, como você falou. Temos a Ilse, o Átila, a Francisca, várias pessoas que fazem caminhada conosco na espiritualidade inaciana aqui. E agradeço muito a partilha de todos, né? Do Gustavo, quanta gente que Nosso Senhor nos deu para conviver nessa manhã. E, de modo especial, eu queria destacar essa tomada de consciência de que ele é o dono, realmente, né? Ele é que é o Pai que envia. E quando a Ilse diz assim, eu estava contemplando os cachos de uva e tudo, e me fez recordar uma situação em que estava numa vinha no Chile, e lá tinha produção de vinho assim, vinho maravilhoso. Era uma vinha que exportava 98% daquilo que eles produziam. Era uma vinha de uma família de antigos alunos, inclusive, das escolas do Chile. E aí eu perguntava sobre a cor, o que dava cor ao vinho, porque eu não sabia. E ele disse, é a casca. Então, mais bonita era a casca do vinho, da uva. Era aquela pelezinha tão fina, mas que dava aquela cor. Então, muitas vezes, aquilo que nós não estamos tratando, vendo aqui a casca como algo superficial, mas vendo as nossas identidades a partir da nossa própria vocação. A partir daquilo que Nosso Senhor nos convida a cuidar. Então, olhando o rosto do outro, olhando a história do outro, olhando aquilo que o outro consegue me passar, seja na partilha, seja na oração, seja no trabalho,
olhar isso com muito carinho. Porque na hora em que o vinho da alegria for preparado, é isso que vai dar aquela beleza de cor. O vinho branco, pobre casca, não dá cor a ele. E eu dizia com muito carinho, no dia que eu tiver a oportunidade de celebrar para a comunidade negra, eu direi com toda alegria, valorizem essa pele fininha que dá cor e que dá beleza. Valorizem, porque são essas coisas pequenas que muitas vezes para muitos é a pedra rejeitada. Foi escolhida para ser a pedra angular. Então, vencer mesmo, é uma oração que nos faz abrir o coração para vencer os nossos preconceitos, as nossas manipulações, seja de nível pessoal, e também como também partilhou Roseli, que eu gostaria muito de agradecer, Roseli, a sua partilha, né, de não sermos essa massa de manobra, de não sermos realmente essas pessoas que não, sabe, que não são fermento nessa massa, pelo contrário, somos chamados, homens e mulheres, para sermos fermento nessa massa. Então, esse cuidado que a gente realmente precisa ter, né, e valorizar essa pele fininha, a parte mais frágil da gente, aquela pedra que para o mundo rejeita, é nisso que nosso Senhor nos chama para que a gente produza fruto. Então, era isso que eu gostaria inicialmente de partilhar, e eu devolvo então, Denise, a palavra a você. Obrigado. Miguel. Denise, eu estou com Rezando nas Nuvens 1. Eu acho que a irmã Terezinha deve ter compartilhado no Rezando nas Nuvens 2. Por isso que eu estou sem nenhum compartilhamento aqui. Eu posso ler aqui, não tem problema não. Pode, fazendo um favor. Irmã Terezinha Delacqua, amiga nossa, colaboradora lá do Centro Loyola, faz a seguinte partilha. Deus é realmente surpreendente. Após um momento de preparação, quando peguei a Bíblia, ela se abriu exatamente sobre o texto proposto. O Senhor imediatamente disse-me: eu lhe antecipo, preparo tudo para você, abrindo caminhos para nós. Ampliamos o meu reino. Experimento profunda gratidão, responsabilidade, emoção, conformação no ser missão. Das Dores. Mais partilha no YouTube? Sim. A Val... Goiânia. A Thelma, daqui da equipe do Centro Loyola. O que ficou para ela? Os lavradores de hoje somos nós. O Senhor a todo momento procurando os seus frutos na nossa vida. E que precisamos produzir frutos a todo instante, zelando pela obra que nos foi confiada. É isso. O da Valdina cortou, repete aí para nós. A internet deu uma falhadinha. Ok. Ela apenas agradece muito ao Padre Álvaro e fala que está esperando ele aqui em Goiânia, no Centro Loyola. Tem mais uma partilha que eu pulei aqui, foi do... Foi a Maria Francisca e o Átila, mais uma partilha deles. A Maria Francisca diz que a pedra desmorona a nossa vida para refazê-la conforme a sua vontade, nos moldar segundo o livro da vida. Os tempos estão ficando muito difíceis. Sem o alicerce Jesus, vamos ficar pelo caminho. E o Átila, o Senhor nos preparou uma vinha com tudo que precisamos para fazer produzir e usufruir dos seus frutos. E afinal, não é apenas isso de que precisamos?
É isso. Padre Álvaro, enquanto chega mais alguma partilha, se o senhor quiser comentar mais alguma coisa. Eu quero agradecer a partilha, né, que a das Dores nos traz sobre esse cuidado da parte de Deus conosco e, ao mesmo tempo, gostaria também de fazer a minha partilha, viu? Então, realmente o versículo 43, ele é só de Mateus, né? Ele é só de Mateus. Os outros não o trazem. E Mateus traz isso da sua experiência pessoal sobre esse aspecto da pedra angular que todos os três evangelistas buscam. Essa citação ela é transcorrente do Salmo, traz do Salmo 118 e coloca tanto em Marcos, então Mateus e Lucas, que beberam desta fonte de Marcos, eles transcrevem tal qual está. Mas o 43, ele é exclusivo e foi esse que me chamou a atenção. O reino dos céus vos será tirado e entregue a um povo que produz os frutos do reino. E aí a parte. A quem cair sobre as pedras, ficará despedaçado. E me veio esse sentimento mesmo de tomada de consciência da minha fragilidade, do barro que sou feito, porque nós que gostamos de artesanato, eu também gosto muito, então, se um vaso de barro, meu Deus, do Centro Loyola cair na pedra, a gente já sabe o que aconteceu. Vamos ter que mudar a ornamentação do lugar, do espaço. Quantas vezes nos deparamos com situações desse tipo, né? E é diferente do contrário, que diz que sobre quem ela cair, ela o esmagará. Então, a pedra se mantém. A pedra se mantém. Ficava pedindo a Nosso Senhor, né, para tomar sempre mais consciência desta condição de que é Ele que vem presente no pequeno, no outro, na mulher, no migrante. É Ele que vem. Então, estamos vivendo esse momento desse contínuo chegar do Filho. Do contínuo chegar do Filho. O Filho continuamente. Esses dias recebemos em Belo Horizonte 25 pessoas de famílias venezuelanas. Então, aqui o nosso centro, né, de acolhida, o Serviço Jesuíta Migrante e Refugiado, tem recebido, inclusive, criança com deficiência. Vocês imaginem uma criança de 4, 5 anos, pelas fotos que eu pude acompanhar, com deficiência, nesse processo de migração. Como é difícil. E pediram para as crianças desenharem, porque elas desenharam uma casa. Desenho livre. Desenharam casas. Então, onde parte, né? Onde está o nosso desejo mais profundo, o que mais necessitamos, temos que confiar mesmo nessa busca, né? De que Nosso Senhor continua como esse que vem. Então, para mim, me chamava a atenção, rezei por muitas pessoas, acompanhando as situações daqui de casa, do núcleo, da província, né? E que muito me alegra reconhecer isso, de que Nosso Senhor, nesse Evangelho de Mateus, ele é bem categórico, assim, é preciso dar fruto, porque senão a vinha será entregue a outros, inclusive de outras experiências religiosas, de outro modo de pensar, né? Então, se nós somos chamados para sermos esses homens e mulheres vinhateiros, ou seja, para cuidar da vinha do dono, então temos que realmente ter cuidado. Então, peço ao Senhor essa liberdade, né? Como Inácio diz, essa liberdade interior, a indiferença idaciana. Nem mais saúde, nem mais doença, nem mais pobreza, nem mais riqueza, mas buscando e alcançando aquilo que é a vontade de Deus, para a sua maior glória. Então, eu concluo com uma mantra, que até a Ilse ontem ainda dizia assim, olha, você não deixa de... É verdade. Uma mantra que fiz no retiro de 30 dias, na terceira aprovação, que é uma simples frase. Senhor, contigo e ao teu modo. Eu vou, Senhor. Não pode ser de outro jeito. E a mantra é assim, Denise.
Senhor, contigo e ao teu modo, contigo e ao teu modo, eu vou, Senhor. Senhor, contigo e ao teu modo, contigo e ao teu modo, eu vou, Senhor. Senhor, contigo e ao teu modo, contigo e ao teu modo, eu vou, Senhor. Obrigado, Padre. Acho que a Daiane agora tem algumas coisas para falar para nós. Finalizando neste nosso momento orante, nós agradecemos a presença de todos e todas nesta manhã de oração, espiritualidade. Agradecemos ao Padre Álvaro Negromonte por ter nos orientado. Muito obrigada, Padre Álvaro. Aproveito este momento para fazer alguns convites. No dia 3, terça-feira, às 20 horas, teremos o Cine Fórum Debate. No dia 13, a live Nos Caminhos da Igreja, Francisco e os Novos Paradigmas da Conversão, com o professor José Reinaldo Martins, do Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás, e o padre Leomar Nascimento. No dia 25, temos a oficina de Espiritualidade e Literatura, Quando o Caso Vira Causo, Sabedoria, Memória e Afeto, com o professor Egmar Felício Chaveiro, da Universidade Federal de Goiás, e sua equipe. E marque na agenda, do dia 3 ao dia 11 de fevereiro de 2021, os exercícios espirituais com o padre Adroaldo Palaoro. Todas essas atividades serão virtuais, e para saber como participar, é só entrar nas nossas redes sociais, no Instagram, Centro Loyola Gym, Facebook, Centro Loyola de Goiânia. Lembrando que este vídeo da manhã de oração vai continuar aqui no nosso canal, tá? Pode curtir, compartilhar com os amigos, e não se esqueça, gente, de se inscrever no nosso canal, nos ajudando. E agora, finalizando este momento, tem um canal Oração Diária, né, aqui mesmo no YouTube, onde às 11 horas se inicia, né, celebração eucarística. E um grande abraço a todos que participou, e continuemos unidos em Cristo Jesus. Muito obrigada. Mais alguma coisa, das Dores? Gratidão ao Padre Álvaro, já não está mais ao vivo, né? Gratidão ao Padre Álvaro, gratidão à equipe pelo esforço. Ficaram ontem até muito tarde, fazendo outras coisas, e madrugaram, né, para esse momento tão lindo, mas que com certeza é uma semente no reino de Deus. Obrigada a todos vocês. Padre Álvaro, uma boa semana. E eu reitero o convite da Valdina, que é da equipe. Assim que passar esse momento, venha nos fazer uma visita aqui em Goiânia. O Senhor esteja convosco, né? Denise, por favor, Roseli, você vai fazer uma partilha breve, não? Você vai dar algum recado para a gente? Eu só ia dar tchau, mas vamos esperar a sua bênção. Isso mesmo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós e sobre as vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Continuemos em paz, demos frutos, porque é o Senhor que nos envia. Amém. Um abraço grande, um cheiro, Deus abençoe. Até a próxima. Outra